Os debates são uma relevante peça do marketing eleitoral, mas eles não são obrigatórios. Contudo, se os veículos de comunicação decidirem por realizá-los, o direito eleitoral tem uma série de regras e restrições que se aplicam a eles. E caso os veículos de comunicação se omitam na aplicação dessas regras, eles podem ter até mesmo a sua programação suspensa. Meu nome é Luciano, sou especialista em direito eleitoral, tenho mais de 20 anos de experiência nessa área, sou mestre e doutorando em filosofia política, e a nossa aula de hoje tratará das regras dos debates eleitorais. Então, vamos à aula de hoje e, para começar, eu gostaria de tratar com vocês dos três pontos que a legislação eleitoral tenta equilibrar quando o assunto são os debates eleitorais, quando o assunto é os debates eleitorais. O primeiro ponto que precisa ser equilibrado é o direito à informação, o interesse do eleitor em ter acesso às plataformas e propostas dos candidatos. O segundo ponto é que isso não pode ser feito sem que se resguarde a isonomia entre os candidatos, em que pese o interesse do eleitor em ter acesso às informações, plataformas e propostas dos candidatos para que possam fazer a sua escolha. Esse acesso não pode ser dado ao eleitor de modo que quebre a isonomia. Todos devem ter a mesma oportunidade de se apresentar e de falar aos eleitores. E isso deve ser levado em conta na organização dos debates. E, por fim, a liberdade de imprensa. Como eu disse, os, ah, como eu disse, há um forte regramento do direito eleitoral sobre as regras do debate, mas nós veremos adiante que, ainda assim, existe alguma margem de atuação da imprensa que resguarda a sua liberdade na organização dos debates. Nós vamos já tratar desses assuntos. Então, como eu já havia adiantado, os debates não são obrigatórios, porém, uma vez realizados, todas as normas previstas no direito eleitoral devem ser observadas. E onde estão essas normas? Olha aqui embaixo, pessoal, eu destaquei aqui para vocês. Essas normas estão no artigo 46 da Lei 9.504 de 97, e nos artigos 44 a 47 da Resolução 23.610 de 2019. Então, vamos adiante aqui. Quais são essas regras? Vamos começar aqui pela obrigatoriedade de participação de alguns candidatos específicos. Muita gente diz equivocadamente que o candidato só deve ser convidado obrigatoriamente para o debate se ele tiver, se o seu partido, ou sua coligação, ou sua federação tiver pelo menos 5 deputados. A regra não é essa. O que está na lei e na Resolução 23.610 de 2019 é que o candidato deve ser obrigatoriamente convidado se a sua agremiação, seja partido, coligação, federação, tiver pelo menos 5 parlamentares no Congresso Nacional, o que inclui deputados e senadores. Então, eu verifico lá a quantidade de parlamentares nas duas casas legislativas e, se esse número chegar a 5, o convite a esse candidato é obrigatório. Isso quer dizer que os demais candidatos não podem participar? Não, isso não quer dizer isso, porque existe a possibilidade de participação facultativa a critério do veículo de comunicação que está realizando o debate. Daí a gente lembra daquele outro princípio, que é o princípio da liberdade do veículo de comunicação também, que é equilibrado naquele triângulo que eu mostrei para vocês no primeiro slide. Então, o veículo de comunicação ele deve convidar obrigatoriamente os candidatos das agremiações que alcançam esses 5 parlamentares no Congresso. E ele tem a faculdade de, a seu critério, convidar não outros candidatos. Tudo, essa faculdade não deve ser exercida de modo pessoalístico, não é? De modo pessoal. Ela deve ser exercida segundo critérios objetivos que possam ser alcançados por todos os demais candidatos. Então, eu devo convidar os 5
cujas agremiações alcançaram pelo menos 5 cadeiras no parlamento, e eu posso convidar os demais candidatos que, por exemplo, tenham alcançado pelo menos 5% nas pesquisas. É um critério objetivo que pode ser alcançado por qualquer candidato. Posso convidar os candidatos que, por exemplo, jamais tenham jamais tenham sofrido sanções de propaganda eleitoral. É um critério também que pode ser alcançado por qualquer candidato. É um critério objetivo. O que não dá para fazer é, por exemplo, emitir convite apenas para os candidatos de determinada corrente política, de determinado campo ideológico, porque aí você está cerceando uma ideologia. O outro candidato ele não tem como mudar a sua ideologia para participar do debate, e ele vai ser cerceado. Agora, se o critério é objetivo e facilmente alcançável por todos, não há problema algum. Então, esse é o único cuidado que as emissoras devem ter ao emitir esse convite facultativo, além daqueles que são obrigatórios. E essas restrições, elas foram levadas ao STF para se manifestar sobre a constitucionalidade delas, porque vejam que são restrições à liberdade de expressão e também à liberdade de imprensa de organizar o debate. E o STF já decidiu lá na ADI 7698 que todas essas restrições são sim legais. Observem apenas uma coisa, pessoal: para participar do debate, seja na condição de convite obrigatório, seja na condição de convite facultativo, o que é exigido pela Resolução 23.610 de 2019, lá no artigo 44, parágrafo 1º, é que a situação do registro esteja como deferida ou sub júdice. Se o candidato estiver na condição de indeferido, o registro indeferido, ou o registro cancelado ou não conhecido, ele não deve participar do debate, ele não pode participar do debate, porque isso significa que esse candidato já foi retirado da disputa pela Justiça Eleitoral. Deixa eu explicar para vocês um pouquinho melhor o que isso quer dizer, para quem não entende muito do registro do candidato. Quando o candidato registra, ou quando o partido registra os candidatos na Justiça Eleitoral, o seu registro fica numa situação subjúdice. Se você for pesquisar lá na internet, vai estar subjúdice. Bom, essa situação prevalece até que o registro seja julgado. Quando ele for julgado, a situação pode mudar para deferido ou indeferido. Se ele for indeferido, o candidato pode recorrer e o registro continua sub júdice, ou seja, ele vai ficar ainda vai ter permissão para participar de todos os atos da campanha enquanto estiver na condição sub júdice. Acontece que alguns registros, eles não são conhecidos pela Justiça Eleitoral por conta de falharem na presença de requisitos que deviam ser comprovados no momento do registro, ou eles podem ser indeferidos e não haver recurso, ou pode ser cancelado. Numa dessas três hipóteses, ainda que os candidatos alcancem aquela regra mínima lá dos 5 parlamentares que torna o convite para o debate obrigatório, ou ainda que seja intenção do veículo de comunicação convidar aqueles candidatos, eles não podem participar dos debates. Espero que tenha ficado claro aí para todo mundo. Bom, dito isso, vamos aqui então para o próximo ponto, tratar justamente aqui da aferição dessa representatividade. Já sabemos, então, que para aqueles candidatos cujas agremiações possuem 5 parlamentares, o convite é obrigatório. Mas em que momento é aferida essa quantidade de parlamentares? Qual é o marco temporal? Vejamos aqui. O marco temporal é a eleição. Então, quando ocorre a eleição geral, existe um quociente partidário, que é justamente o número de cadeiras, de vagas,
que cada partido, coligação não mais, né, mas cada partido ou federação conseguiu nessa disputa ao Congresso Nacional. Conseguiu na Câmara dos Deputados ou no Senado. Então, existe lá o quociente partidário, ou, no caso do Senado, que não tem quociente partidário, o número de vagas que o partido conseguiu alcançar. Muito bem. Acontece que depois da eleição é possível que haja retotalizações. E as retotalizações ocorridas até o dia 20 de julho do ano da eleição devem também ser levadas em conta. Então veja aqui, ó, o Congresso, a representação de cada partido no Congresso é resultante da última eleição geral, certo? Com as alterações decorrentes de novas totalizações operadas até o dia 20 de julho. Quero gastar um tempinho aqui com vocês para explicar exatamente o que isso quer dizer. Ora, o que eu quero dizer com novas retotalizações, com novas contagens, vamos assim dizer, é que é o seguinte, pessoal, no dia que sai o resultado da eleição, existe lá, então, a divulgação de quantas vagas foram alcançadas por cada agremiação. E está tudo certo, ok, aquilo ali que está valendo. Acontece que, em muitas situações, os candidatos que receberam as votações que levaram aquele número de vagas destinadas à agremiação, eles podem ter as suas votações anuladas, seja porque compraram votos, seja porque cometeram alguma fraude, os motivos são os mais diversos. Mas o fato é que a votação recebida por eles pode ser anulada. E a anulação dessas votações pode ter impacto na quantidade de vagas destinadas a cada partido ou federação. Se isso ocorrer, o partido que tinha, por exemplo, 8 vagas pode passar a ter 7, e um outro que tinha 5 pode passar a ter 6, porque vai haver uma nova redistribuição das vagas disputadas. Isso que é a retotalização. E essas retotalizações ocorridas até o dia 20 de julho devem ser levadas em conta na aferição das vagas que cada agremiação possui no parlamento, para saber se o candidato apresentado por aquela agremiação será ou não objeto de convite obrigatório nos debates, certo? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, é só deixar a questão aí nos comentários que eu responderei com muito prazer. Bom, se houver mudanças de filiação, a gente sabe que os candidatos podem mudar de partido político. Se ocorrer mudança na filiação, aí vai depender da situação. As mudanças que ocorrerem até a data de convenção da escolha do candidato devem ser levadas em conta, desde que haja uma justa causa para a mudança do candidato de um partido para o outro. Então, o partido inicialmente tinha lá 5 vagas no parlamento. Acontece que um dos seus deputados mudou para outro partido. Isso deve ser levado em conta nas mudanças ocorridas até a data da convenção, desde que essa mudança tenha uma justa causa. Deixa eu explicar para vocês aqui de novo. O que acontece, pessoal? As vagas obtidas no parlamento, na Câmara dos Deputados, elas não pertencem ao candidato eleito, elas pertencem ao partido. Então, se o candidato muda de partido, se o candidato não, né? Se o parlamentar muda de partido durante o mandato, ele perde o mandato, porque aquela vaga permanece com o partido e o seguinte, na ordem de classificação da votação, ocupa aquela vaga. Isso só não acontece quando ele muda de partido com uma justa causa. A lei estabelece lá quais são essas justas causas que permitem ao parlamentar mudar de partido sem que ele perca o mandato. Por exemplo, quando o partido seguia uma ideologia A e, ao longo do mandato, o partido passou a seguir uma ideologia B, que é totalmente contrária, avessa
aquilo que o parlamentar prometeu aos seus eleitores no momento da eleição, que era consonante com a ideologia então professada pelo partido. Existem outras hipóteses, mas essa é a mais relevante. Então, sempre que houver justa causa para a mudança de partido, essa justa causa é reconhecida pela Justiça Eleitoral, sempre que houver justa causa, essa mudança deve ser levada em conta se ocorrida até a data da convenção do partido. Está entendido, pessoal? Se não tiver entendido, basta deixar a dúvida aí que nós responderemos com toda a alegria. Com relação às coligações, nas eleições proporcionais não existem mais, então é um problema menos. Nas eleições majoritárias, coligações para eleições majoritárias, considera-se a soma dos representantes dos 6 maiores integrantes da coligação. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? O que eu estou querendo dizer? Digamos que nas eleições majoritárias, por exemplo, uma eleição para governador, os partidos lançarão um candidato a governador. E eu desejo saber se aquele partido possui ou não 5 parlamentares no Congresso. Só que a coligação possui 10 partidos. Para saber se alcançou ou não os 5 parlamentares, eu levo em conta apenas os 6 maiores, os 6 que receberam as maiores votações. Então, verifico lá. Se os 6 maiores partidos alcançou da coligação, né, os 6 maiores partidos da coligação alcançou as 5 vagas no parlamento, maravilha, o candidato terá o convite obrigatório, feito pelos veículos de comunicação que organizarem os debates. Do contrário, esse convite não será obrigatório. Está claro, pessoal? Isso aí está lá no acordo do TSE de 2016, feito num acordo de 2016, feito na consulta 6275, que você pode consultar direto no site do TSE ou no nosso material de apoio à aula. Seguindo adiante aqui, eu queria tratar com vocês da autonomia editorial e as linhas invioláveis do STF. O que o STF não admite que essa autonomia editorial modifique? Bom, ainda naquela ideia de manutenção também da liberdade do veículo de comunicação, existem algumas liberdades que esses veículos podem implementar, desde que não contrariem a legislação, as regras objetivas da legislação. Uma dessas liberdades é que os veículos podem convidar candidatos de agremiações que não tenham os 5 parlamentares no Congresso Nacional. Só que esse convite tem que ser feito com critérios objetivos, alcançáveis, não alcançados, alcançáveis por igualmente alcançáveis por todos os demais candidatos. Não pode ser critério direcional. Olha, só vou convidar então os 5 obrigatórios e mais um que a emissora gosta. Aí os outros eu não vou convidar. Não, tem que ser um critério igualmente alcançável por todos. Por exemplo, o desempenho nas pesquisas, ou critérios jurídicos, como, por exemplo, não responder a ações penais, algo nesse sentido, algo objetivo, não escolhas subjetivas pessoais. Agora, feito esse convite para os candidatos que não são obrigados a estar presentes pela lei, ou seja, não são obrigados a estar presentes pela lei, nenhum deles é, mas cujo convite não é obrigatório pela lei, existem algumas vedações que o STF faz. Por exemplo, excluir candidatos aptos. Nem o veículo de comunicação, nem os demais candidatos podem, por decisão deles, excluir um candidato apto. Ou seja, eu não posso fazer uma reunião entre os participantes do debate, aqueles que têm o convite obrigatório, que são os candidatos aptos, e decidir que, olha, nós aqui nos reunimos e só participaremos do debate, só aceitaremos o debate se for excluído o candidato X. Bom, esse candidato não pode ser excluído por essa decisão. E se ela ocorrer, o debate será irregular. Isso foi decidido na DI 5487.
Excluir candidatos convidados. Então, os candidatos não precisam ser convidados, aqueles cujo convite não é obrigatório não precisam ser convidados. Mas, uma vez que sejam convidados e tenham aceitado o convite, os demais candidatos, cujo convite é obrigatório, não podem deliberar pela exclusão deles. Obviamente, se eles não quiserem estar junto com esses candidatos no debate, eles podem não comparecer, porque o comparecimento não é obrigatório. O que eles não podem fazer, eles podem não comparecer. O que eles não podem fazer é excluí-los do debate para o qual eles foram convidados, apesar de não haver a obrigação de convidá-los. Uma vez que a emissora tenha feito o convite, eles não podem ser excluídos por aqueles cujo convite é obrigatório. Está entendido? Vamos seguindo adiante aqui. Agora a gente deve falar um pouquinho sobre a matriz de formatação dos debates, aqueles que são para eleições majoritária e aqueles que são para eleição proporcional. Por quê? O formato dos debates tem algumas diferenças. Por exemplo, agrupamento de candidatos. Em geral, na eleição majoritária, o debate acontece com todos os candidatos no mesmo ambiente, no mesmo dia, no mesmo horário. A própria natureza da eleição majoritária permite fazer isso. Já na eleição proporcional, isso não se revela possível, porque são centenas de candidatos. Não dá para reunir todos os candidatos no mesmo ambiente, no mesmo dia, no mesmo horário. Então, nas eleições majoritárias, é possível, mas não é obrigatório, fazer o debate em grupos, mas esses grupos não podem ser menor que três. Então, grupos de no mínimo três candidatos. Em geral, isso não acontece, eu mesmo nunca vi acontecer. Os debates sempre são feitos, debates majoritários, com todos os candidatos convidados presentes no mesmo dia, no mesmo local, no mesmo horário. Mas na eleição proporcional, os grupos são a regra. Lá deve ser realizado em grupos, e nesses grupos deve haver a presença proporcional de todos os partidos. Então, em cada grupo, vamos supor que eu organize um debate entre os candidatos aos cargos proporcionais, deputado estadual, deputado federal, deputado legislativo, há centenas de candidatos, e eu entenda que seja necessário 4 grupos. Cada um desse grupo eu vou colocar uma quantidade de partidos. E os candidatos desses partidos que estarão presentes nesse grupo têm que ser em número proporcional. Então, eu tenho que chamar, se eu chamar 3 do partido A, eu vou ter que chamar 3 do partido B, 3 do partido C, 3 do partido D. Não posso colocar, por exemplo, digamos assim, 10 candidatos do partido A e depois dos outros partidos coloco 2 de cada. Obviamente, estarei dando uma vantagem, nesse caso, ao partido A, porque ele terá muito mais candidatos para antagonizar com os demais. Isso vai levar a uma vantagem no debate. Então, essa proporção dos candidatos de cada partido dentro desses grupos deve ser observada. Restrições de participação. Na eleição majoritária, se o veículo de comunicação realizar 2, 3 debates, os mesmos candidatos podem ser convidados para todos eles, não tem problema nenhum. Na eleição proporcional, não. Como vai haver essa divisão em grupos, o candidato não pode participar de mais de um grupo, mais de um debate na mesma emissora. Então, olha aqui, vedada a presença do mesmo candidato em mais de um debate da mesma emissora. Aqui não, aqui é possível que compareça em mais de um debate na mesma emissora, como aliás geralmente ocorre, porque tem um debate no primeiro turno, outro debate no segundo turno, e os candidatos participam às vezes de mais de um debate na mesma emissora, normalmente sem problema. Logística temporal. Não é vedado, mas geralmente acontece, não é obrigatório, mas geralmente acontece em um evento único, como eu disse para vocês. Dificilmente vai haver divisão em grupos que leve a mais de um evento. Aqui já é o contrário, na proporcional,
É a regra. Você tem que desdobrar em mais de um dia, porque não dá para chamar todo mundo em um evento único. É uma coisa bem complexa fazer debates entre candidatos a cargos proporcionais, por isso que raramente ocorre. Cota de gênero. Na eleição majoritária, como todos os candidatos obrigatórios participam e, eventualmente, os facultativos são chamados de acordo com critérios objetivos, não há necessidade de observar essa cota de gênero. Agora, quando os debates ocorrem ao cargo proporcional, com os candidatos que disputam os cargos proporcionais, é preciso haver também essa proporcionalidade do gênero, ou seja, deve haver pelo menos 30% de um gênero, no mínimo, e no máximo 70% do outro gênero. Então, naqueles grupos que serão formados, além de ser observada a proporção de candidatos de cada agremiação, dentro desse número de candidatos que se farão presentes, é preciso que haja também uma proporção de gênero, no mínimo 30% de um gênero, no máximo 70% de outro. Seguindo aqui adiante, então, para o próximo tópico, tinha aqui. Vamos tratar então as regras do debate. De que regras eu estou falando? Obviamente, não dessas que eu acabei de narrar, que são regras legais que não podem ser afastadas e não podem ser convencionadas, elas já estão estabelecidas na lei e na resolução, mas daquelas regras, como, por exemplo, a ordem de fala dos candidatos no debate, que assuntos serão abordados, quem serão os jornalistas que farão as perguntas, haverá também perguntas do público presente? Haverá público presente? Quantos assessores cada candidato pode levar? Coisas desse tipo. Essas regras, elas são convencionadas entre os partidos e federações aos quais pertencem os candidatos que participarão do debate. Em geral, há um acordo pleno, né, um acordo unânime entre todos os candidatos, entre todas as agremiações. Se isso acontecer, um acordo geral, né, com adesão total, então as regras foram aprovadas e podem ser aplicadas. Tá ótimo, tá beleza, é o caminho mais fácil. Mas pode acontecer de não haver adesão unânime. E, nesse caso, o que deve ser observado pelo veículo de comunicação é se houve a aprovação de pelo menos 2/3 dos candidatos aptos. Se houver aprovação de 2/3 dos aptos, então as regras serão igualmente aprovadas, certo? Quem são esses aptos aos quais eu me refiro aqui? São aqueles candidatos cujas agremiações possuem pelo menos 5 parlamentares no Congresso. Bom, não havendo a adesão às regras de pelo menos 2/3, então essas regras não foram aprovadas e o que deverá fazer o veículo de comunicação? Recorrer às regras supletivas. Então, o que diz as regras supletivas? Que a ordem e dia serão definidos por sorteio, já que eles não chegaram a uma definição sobre isso, a aplicação restrita dos formatos legais, então não vai poder haver nada diferente do que está ali na Resolução 23.610 e na Lei 9.504 de 97. Ou seja, o debate fica um pouco mais empobrecido, mas é melhor do que não haver debate algum, porque os partidos e federações não chegaram a, a um acordo que contasse com a adesão de pelo menos 2/3. Está entendido isso daí, pessoal? Deixa eu mudar então aqui para o próximo tópico, trata justamente do período que cada debate pode ser realizado. Deixa eu dar um pause aqui. Vamos lá? Com relação ao tempo, o que nós podemos dizer? Há duas regras, uma para o primeiro turno e outra para o segundo turno. No primeiro turno, o debate ele pode ir até às 7 horas da antevéspera da eleição. Então, a eleição ocorre no domingo, a véspera é no sábado, a antevéspera é na sexta. Então, o debate ele pode ir até às 7 horas da sexta-feira anterior ao domingo da eleição. Está aqui, ó.
Essas regras estão lá no artigo 46, inciso 4 da Resolução 23.610. No segundo turno é diferente. No segundo turno, o debate não pode ultrapassar a meia-noite da sexta-feira. Então, veja que ele pode avançar, chegar mais próximo do domingo da votação. A votação acontece sempre no primeiro domingo, em primeiro turno, e no último domingo, em segundo turno. No primeiro turno, o debate deve encerrar até às 7 horas da sexta-feira, anterior à eleição, e no segundo turno, pode ir até a meia-noite da sexta-feira anterior à eleição. É o limite temporal. O que acontece se houver ausência de candidato? Aí depende. Se o candidato ausente tiver sido convidado para o debate com pelo menos 72 horas de antecedência, não tem problema algum, ele pode faltar. Obviamente, ele não é obrigado a comparecer ao debate, mas o veículo de comunicação tem que ter a comprovação, o veículo de comunicação tem que ter meio de prova de que aquele candidato ausente ele foi convidado com pelo menos 72 horas de antecedência. Se ele não foi convidado com 72 horas de antecedência e o debate ocorreu a si mesmo, e a presença dele é obrigatória ou é facultativa porque está dentro dos critérios editoriais adotados previamente pelo veículo de comunicação, esse debate será irregular e pode levar às sanções que nós veremos logo adiante. E se todos os candidatos faltarem e apenas um comparecer? Bom, se todos faltarem, não tem problema, acabou o debate, não vai ter debate. Mas se só um comparecer, o debate é transformado, então, numa entrevista desse candidato que se fez presente. E os demais que não se fizeram presentes, não tem problema algum. Aquele vai ocupar todo o tempo e isso não é considerado um tratamento privilegiado para ele, porque os outros foram convidados, foram regularmente convidados, decidiram faltar. Logo, aquele que compareceu disporá de todo o tempo, será gasto ali numa entrevista com ele. Deixa eu mudar aqui. Agora, nós temos que tratar também de umas regras de acessibilidade que são relativas ao princípio da democracia inclusiva, que tem sido muito observado pela legislação eleitoral nesses últimos tempos. O princípio da democracia inclusiva é aquele que tenta levar à participação política o maior número possível de pessoas, incluindo aquelas que têm alguma deficiência que a impeça ou dificulta de ter acesso às informações que formarão a sua decisão política, ou até mesmo ter acesso ao próprio local de votação. Então, no caso dos debates, quais são os cuidados tomados para a aplicação desse princípio da democracia inclusiva? Primeiro, é a audiodescrição. O que é essa audiodescrição? É aquele áudio de fundo que pode ser selecionado pelo interessado para que ele possa ouvi-lo conjuntamente com o debate, que narra aspectos que passam despercebidos para quem tem problemas visuais, para quem tem deficiências visuais, como, por exemplo, como é o cenário, a, a descrição física da pessoa que está falando, as expressões do rosto, a roupa que ela está vestindo, as suas características físicas. Isso aí tudo consta da audiodescrição, que agora é obrigatória. Além da audiodescrição, que é, que é para quem tem problemas visuais, você tem o quadro que é o do intérprete de Libras, onde se posiciona o intérprete de Libras, que vai fazendo a tradução para Libras do que está sendo dito no debate. Esse é para quem tem problemas auditivos. Então, esse quadro ele deve ter um quarto da largura da tela, no mínimo, e a metade da altura da tela, no mínimo, um quarto da largura, metade da altura. O intérprete de Libras fica posicionado aqui, fazendo a tradução simultânea para a linguagem de Libras. E, por último, a legenda oculta. A legenda oculta é aquela legenda que a pessoa ela seleciona ou não ali é o chamado closed caption, né? A pessoa seleciona ou não de acordo com o seu interesse ou necessidade. Todos os debates devem possuir esses três itens obrigatórios. A não inclusão desses itens faz com que o debate seja irregular.
Isso está onde? Aqui, pessoal, ó, artigo 44, parágrafo 5º da Resolução 23.610 de 2019. Nada disso é facultativo, lembre-se, isso é obrigatório em todos os debates. Muito bem. Por fim, vamos tratar aqui das sanções. Não adianta ter a regra se você não tem uma sanção que garanta a aplicação da regra. E nesse caso, a sanção não é nada leve. O descumprimento das regras legais do debate pode levar à suspensão da programação do veículo de comunicação por até 24 horas. Então, as emissoras, elas podem simplesmente ficar com a sua programação suspensa, mas essa suspensão se dá exclusivamente na circunscrição do pleito. Então, se foi desrespeitadas regras de debate, um debate para prefeito, para o cargo de prefeito, a suspensão ocorrerá no município. Se para um cargo de governador, a suspensão ocorrerá no estado, que é a circunscrição do pleito, se para o cargo de presidente no todo o país, por 24 horas. E durante essas 24 horas, a emissora ainda ficará obrigada a, de 15 em 15 minutos, publicar mensagens de orientação ao eleitor, mensagens determinadas pela Justiça Eleitoral. E se houver uma reincidência nesse caso do descumprimento de regras do debate eleitoral, essa suspensão, que inicialmente era de 24 horas, passa para 48 horas, é duplicada, mantendo-se a obrigação de 15 em 15 minutos, realizar a transmissão de mensagens de orientação para o eleitor. Agora, uma coisa importante é que o descumprimento dessas normas leva a essas penalidades, mas elas não podem ser impostas ao veículo de comunicação pelo poder de polícia. Por quê? O poder de polícia, lembram que eu falei com vocês na aula que tratava do poder de polícia? O poder de polícia ele é administrativo, são medidas administrativas. E essas sanções só podem ser aplicadas judicialmente. São medidas judiciais que decorrem de uma condenação em uma representação, portanto, em um processo judicial, em uma representação que é julgada no rito estabelecido pelo artigo 96 da Lei 9.504 de 97. Portanto, essas sanções decorrem de uma sentença, de uma decisão judicial e não de uma medida administrativa de poder de polícia. Guardem bem isso. E por último, pessoal, lembremos que nós agora temos a possibilidade de debates realizados exclusivamente na internet. Esses debates, inclusive, estão, digamos assim, sujeitos a um regime mais flexível e podem ocorrer a qualquer tempo, mesmo antes do registro dos candidatos. Portanto, é possível, na internet, ocorrer debates entre pré-candidatos. Esses debates, eles têm regras mais flexíveis, mas não é bagunça também, não é, pessoal? Primeiro, como eu disse, limite temporal mais amplo. Pode acontecer debates entre pré-candidatos, debates antes do registro dos candidatos, antes do início da propaganda eleitoral. Qual o formato exigido? Deve sempre ser transmitido ao vivo. Então, não é possível transmitir um debate na internet que tenha sido gravado, ele tem que ser ao vivo. E a seleção dos participantes não precisa ser de acordo com aquela regra do convite obrigatório apenas para aqueles cujas agremiações possuem pelo menos 5 parlamentares no Congresso e facultativo para os demais, dentro de critérios editoriais objetivos. Aqui, só os critérios editoriais objetivos são suficientes. Então, o veículo de comunicação que organizar um debate na internet pode fazê-lo utilizando apenas critérios editoriais objetivos. Obviamente, como eu já alertei anteriormente, não pode haver direcionamento, tem que ser critério objetivo. Não pode ser feito um debate apenas entre candidatos de determinada corrente política. Não, o critério editorial tem que ser objetivo. Lembrando que, apesar de haver essa possibilidade do critério editorial objetivo, os candidatos que alcançarem esse critério e, portanto, forem convidados,
Lá eles deverão ser tratados com isonomia, né. A gente fala que é uma isonomia relativa, por quê? Ela não obriga que o convite seja estendido a todos os pré-candidatos ou candidatos, mas aqueles que se enquadrarem nos critérios do convite devem ser tratados com isonomia. Tudo isso que eu falei aqui sobre os debates na internet está na consulta 79636, é uma consulta já bem antiguinha, lá da época do ministro Marco Aurélio, mas que está valendo ainda hoje. Todas essas regras para os debates na internet ainda estão válidas hoje em dia. Deixa eu apagar aqui. Bom, para concluir, então, eu queria fazer um rápido resumo de tudo isso que eu falei aqui para vocês. Vamos lá? Então, como eu disse antes, os debates não são obrigatórios, mas uma vez que os veículos de comunicação decidam realizá-los, deve seguir todas aquelas regras que eu acabei de comentar. O critério de participação dos 5 parlamentares para convite obrigatório, mas a possibilidade de haver convite facultativo, de acordo com critérios objetivos estabelecidos pela emissora, sem a possibilidade de que os candidatos cujo convite é obrigatório possam deliberar pela exclusão daqueles que forem convidados pela emissora. O máximo que eles podem fazer é não comparecer se não concordarem. Existem as regras de execução do debate, que são acordadas entre as agremiações dos candidatos que debaterão, ou, caso não haja o acordo, a possibilidade de aplicação de regras supletivas pelo veículo de comunicação. E o descumprimento das regras leva à sanção, que no caso é a suspensão por até 24 horas da programação da emissora, com a possibilidade de que haja uma suspensão por até 48 horas em caso de reincidência, sempre com a obrigação de transmitir de 15 em 15 minutos mensagens de esclarecimento para os eleitores. E na internet existe um regime mais flexível e aquela regra do convite obrigatório para os candidatos cujas agremiações possuam ao menos 5 parlamentares no Congresso não se aplica, eles podem realizar convites por critérios editoriais, desde que sejam critérios objetivos, que sejam plenamente alcançáveis por todos os candidatos. E sobre os debates, é isso que temos a dizer. Eu espero que tenha sido útil a aula para todos. Se houver alguma dúvida, deixe nos comentários, que será um prazer responder. Um abraço a todos. Vejo vocês na próxima aula.